Na Inglaterra, o rock sempre viveu de rivalidades históricas. Beatles versus Rolling Stones, Led Zeppelin versus Deep Purple, T-Rex versus Slade e Blur versus Oasis, por exemplo. Essas bandas tretavam através da imprensa, competiam em turnês e, o mais importante, lançavam singles e álbuns no mesmo dia, disputando o primeiro lugar nas paradas. Em 1995 ficou famosa a Batalha do Britpop, quando Blur lançou Country House e derrotou o Oasis, que lançou no mesmo dia Roll With It. A vitória foi de 60 mil cópias a mais. Ontem essa situação se repetiu no Brasil. Nicolas Ferreira lançou um vídeo no mesmo dia que Felipe Neto e não só derrotou, como humilhou o menino Foca. Nessa quinta-feira, o presidente da Câmara, Hugo Motta, pediu que os líderes partidários não assinassem o requerimento de urgência para acelerar a tramitação da anistia. Por que ele fez isso? Eu não faço ideia. O chefe do presídio fazendo vistoria é o primeiro sinal de rebelião dos encarcerados. Repara que o Motta não olha para o Xandão e parece sem graça com a situação. A pressão pode estar funcionando. De todo jeito, com esse pedido do Motta, a proposta que deve beneficiar os presos do 8 de janeiro de 2023 não será pautada no plenário da Casa na próxima semana, como era a expectativa da oposição. O Partido Liberal recalculou a rota e agora coleta assinaturas de deputados que apoiam o projeto. Para a proposta ser aprovada, são necessários 257 votos a favor. Até quinta-feira, 165 parlamentares tinham assinado o documento. A coisa pode engrossar. A líder da minoria na Câmara, a deputada Carol de Tone, afirma que o movimento de obstrução na casa pode se intensificar se o PL da anistia não avançar. Mas nem tudo são más notícias. Às 6h47 desta manhã, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, recebeu uma ligação do presidente do PSD, o Gilberto Kassab, informando que seu partido entregará 60% dos votos da anistia. Pelo jeito nem todo mundo se assustou com ameaças do STF. A pressão política para que os presos políticos do regime Supremo PT sejam soltos é tão forte que até o órgão de propaganda da ditadura já começa a aceitar a derrota. Uma das funcionárias mais incomodadas com a liberdade de idosas que protestaram contra Lula é a jornalista e daminha de honra da Janja, Natuza Neri. Eu queria falar de anistia. Aliás, não é exatamente de anistia. É sobre uma conversa de alguém que está tocando a discussão da anistia na Câmara dos Deputados, dizendo que está vendo sinais do Supremo Tribunal Federal para baixar a temperatura e o ímpeto das condenações ou de decisões judiciais em relação aos condenados do 8 de janeiro, que seriam beneficiados no projeto, na proposta de anistia. Então, olha só. Desde 28 de março, entre 28 de março e 1º de abril, o ministro Alexandre de Moraes foram concedidas 12 liberdades provisórias e ou prisão domiciliar, o que foi visto pela Câmara dos Deputados ou por integrantes da Câmara dos Deputados, Júlia, como uma sinalização de distensionamento por parte do Supremo e também por parte de Alexandre de Moraes, para aplacar um pouco a pressão, seja por uma redução de pena, seja por uma reavaliação de dosimetria. Então, ainda que não sejam gestos do Alexandre de Moraes ou do Supremo Tribunal Federal,
quem está defendendo que o projeto da anistia morra no nascedouro está aplaudindo, pelo menos está achando bom que venha uma sinalização de um pouco mais de relaxamento. A leitura que essas pessoas fazem é que o caso da cabeleireira que mudou, né? Da Débora. Da Débora dos Santos. Opa, peraí! Então as decisões da Suprema Corte não são técnicas? Há influência política clara na tomada de decisão e nas sentenças? Parabéns à competente Matuta Neri pela denúncia. Ou são golpistas ou não são. As penas são justas ou não são. Já sabemos as respostas. Sem querer, Ana Lula Neri deixou escapar que o SPTF usou inocentes como bucha de canhão para tentar condenar Bolsonaro. A naturalidade como a Ratuza e seus colegas da Lodo News falam que o STF julga processos de acordo com o calor político e não pelos fatos em si é talvez mais absurda que os atos do STF. E se a Chatuza e a Pulha do Alibi estavam chateadas, o ânimo delas deve ter despencado após o acontecimento que abalou a internet na tarde de ontem. Sim, ele fez de novo. O deputado federal e terror da canhotada Nicolas Ferreira veiculou um vídeo nas redes sociais nessa quinta-feira para defender o PL da anistia. O vídeo, com pouco mais de 7 minutos de duração, tem o título Anistia, o que não te contaram, e é brilhante. Dá uma olhada. Anistia, o que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou o boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui um batom. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos. Cabeleireira, condenada a 14 anos de cadeia. Seu crime? Escreveu "Perdeu o mané" em uma estátua com um batom. Mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é, se ela tivesse escrito "Fora Bolsonaro" em vez de "Perdeu o mané", Moraes e Dino teriam condenado ela da mesma forma? Uma pessoa que não tem uma imagem dela dentro do Congresso, quebrando nada, nenhuma violência. E pior, um funcionário da limpeza desfez o golpe de Estado da Débora com água e sabão. Quem gera mais risco à democracia? Uma cabeleireira com um batom ou 15 traficantes soltos pelo STF? A resposta todo mundo já sabe, mas muitos têm medo de responder. E aí está o meu ponto. Quando você trata uma injustiça apenas como um número, você ignora que é uma pessoa, uma família que está sofrendo e que você, um dia, pode ser vítima da mesma injustiça. Infelizmente, temos muitas outras vítimas. Eliene Amorim, 28 anos, manicure, presa no dia 22 de março de 2023, quase 2 meses depois dos atos do dia 8 de janeiro em São Luís. Motivo da prisão? A acusação que teria participado dos atos de vandalismo em Brasília. Mas até hoje, não foi apresentada nenhuma prova de que ela tenha quebrado algo, invadido prédios ou incentivado qualquer tipo de violência. Uma das páginas da denúncia mostra que a única suposta participação atribuída a ela é o fato que teria viajado para Brasília. Só isso. Ela está presa há 2 anos. Giovana, balconista, grávida de 8 meses. Chegou a Brasília no fim de tarde do dia 8, entre 17 e 18 horas. Ou seja, horas depois da baderna. Foi presa na manhã seguinte, perto do acampamento em frente ao quartel-general. A PGR admite que não há provas de que Giovana tenha participado dos atos. Uma das principais testemunhas, o motorista do ônibus que a levou a Brasília, que poderia comprovar que ela chegou apenas no fim da tarde, quando os atos já tinham ocorrido, não foi autorizada a testemunhar. Adivinha? Por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Flávio Beltrão, 58 anos, morador de rua. Ficou preso por 11 dias na Papuda. Sim, um morador de rua. Como isso é possível? Simples. Já que estava sem emprego, sem abrigo e sem dinheiro, passou a frequentar os acampamentos para conseguir alimentação e um local onde pudesse dormir. No dia seguinte do dia 8, foi preso sem qualquer prova de que tenha participado de depredação, invasão ou organização de qualquer ato ilegal.
Após 11 dias preso na Papuda, conseguiu liberdade com tornozeleira eletrônica. Mas o morador de rua teve de fazer uma pergunta óbvia ao juiz auxiliar do Moraes. Abre aspas. Não tenho endereço. Como vou carregar a tornozeleira? Como vou pagar a multa se não tenho nem dinheiro para comer? Ezequiel Ferreira Luiz, pai de 6 filhos e condenado a 14 anos de prisão pelo STF. Motivo? A presença dentro de um prédio sem qualquer registro de que tenha destruído algo ou ameaçado alguém. A simples presença foi motivo de receber uma pena maior do que muitas aplicadas a traficantes, homicidas e estupradores. Paulo Gabriel da Silveira, vendedor de bandeiras, chegou dia 8 às 21 horas em Brasília, vindo de Goiás, comprou 10 bandeiras do Brasil para vender e pagar a pensão do seu filho. No outro dia, vendeu apenas 3 e, em frente ao quartel-general, foi preso, junto com outros manifestantes. A defesa apontou que o rastreamento do celular comprova que ele chegou em Brasília depois que tudo aconteceu e que jamais esteve nas cenas dos atos. Mesmo assim, foi levado a Papuda e passou 3 meses preso. Foi processado e agora condenado pelo STF pela prática do crime de associação criminosa. Todos esses estão sendo tratados como se fossem inimigos da democracia. Logo, no país que a maior apreensão de dinheiro em espécie foi feita na casa de Gedel Vieira, 51 milhões de reais, foi condenado a 14 anos de cadeia e já está em prisão domiciliar. Logo, no mesmo país que um condenado a 400 anos por corrupção, Sérgio Cabral, e fica preso menos de 7 anos e já está solto. Tem proporcionalidade nessas condenações? Mas deixa eu esclarecer ainda mais. Já está bem claro que a justiça tem lado. E se você usar vermelho, tudo bem. Mas se não, tem uma má notícia para você. Em 2006, o MST invadiu e depredou a Câmara. Condenados? 0. Em 2017, o protesto Ocupa Brasília reuniu 45 mil manifestantes de esquerda contra o Temer. Nesse dia, a sede de 3 ministérios foi incendiada e houve depredação em 8 prédios. Condenados? 0. Em 2018, o prédio da ministra Carmen Lúcia foi pichado por integrantes do MST. Sabe qual foi a condenação para eles? 0. Onde estava o STF para condená-los a 14 anos de prisão? Percebe? Não há justiça, muito menos senso de proporção nas condenações. É mera e pura vontade de acabar com a vida de pessoas. Mas, Nicolas, você vai passar pano só porque é do seu lado agora? Claro que não. O dia 8 foi um dia lamentável para o nosso país. Quebradeira e desordem nunca fez parte de nenhuma manifestação da direita. O que nós queremos é simples: justiça. E justiça é punir sem vingança, mas dar a cada um o que é seu, nem mais nem menos. O Brasil já anistiou torturadores e corruptos. Negar perdão a manifestante é escolher punir só o que tem menos poder. Ou coloca todos os envolvidos da esquerda, que já fizeram o mesmo na cadeia, ou solta os da direita para ficarem igual os da esquerda. O que não dá é punir uma torcida que cometeu algo e a outra torcida que já fez o mesmo repetidas vezes, nunca ter punição. E por quê? Porque o juiz é do time deles. Aí não dá. Anistiar os presos do dia 8 não é absolver o caos, é reconhecer que a justiça não pode ser seletiva, quando a democracia também errou no seu próprio espelho. Que porrada sem dó! Brabo demais! Quando Nicolas desenha, o Brasil inteiro entende. Até petista consegue compreender. O menino já tinha derrotado de forma humilhante a tentativa do regime de usar o Pix para roubar mais o contribuinte. Agora ele alavanca o ato da anistia no 6 de abril. Os madurinhos do Soviético Tribunal Federal e a Globo fizeram sua jogada, pressionaram e chantagearam o legislativo, mas depois desse vídeo eles sabem que será difícil segurar a avalanche popular. E, além de educar o Brasil sobre a injustiça que está sendo cometida contra inocentes, o vídeo do Nicolas ainda teve 2 efeitos colaterais muito divertidos. 1. Irritou os esquerdistas identitários ao citar Rosa Parks. O que teve de canhoto burro chorando na timeline não é brincadeira. Tudo à toa. A analogia entre os presos de 8 de janeiro de 2025 no Brasil e o ato de Rosa Parks em 1955 tem sentido.
Ambos envolvem desobediência a leis por injustiça percebida, com prisões como consequência. Fim de papo. E o outro efeito colateral do vídeo foi ainda melhor. Ontem, o influenciador digital e poodle do Lula, Felipe Neto, depois de meses em silêncio, sem se envolver ou opinar sobre política, fez um pronunciamento à nação lançando sua candidatura a presidente do Brasil. Sério. Essa é uma mensagem para a nação brasileira. Eu tenho 2 grandes anúncios a serem feitos aqui nesse vídeo e eu peço a sua atenção. A minha revisão nunca foi sobre eu me colocar ou não nos assuntos, mas sobre como eu me colocaria. E é por isso que, após esse período de profunda reflexão e estudos documentados no meu diário, que me acompanha desde o começo dessa jornada, eu anuncio a minha pré-candidatura à presidência da República. E esse não é um gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego pro resto da vida. Eu quero ser presidente porque eu, embora seja um homem de fora da política, eu tenho ao meu lado a maior arma do nosso tempo: o uso das redes. No momento em que eu falo essas palavras, 21 horas depois de sua publicação, o vídeo do Chilique Neto alcançou a marca de 9 milhões de visualizações no Instagram. Só que o Chilique não imaginava que no mesmo dia, Nicolas postaria um vídeo. Neste exato momento, 18 horas depois de ser postado, o vídeo do Nicolas chegou a 33 milhões e 200 mil visualizações no Instagram. Ou seja, Nicolas atropelou o menino Chilique. E hoje se descobriu que o vídeo do puxa-saco da Janja era só um truque de marketing para divulgar o audiolivro da obra 1984. Sim, justamente o livro que denuncia a ditadura como a que ocorre no momento no Brasil. Quando eu falo que a esquerda não entende nada de ironia, eu não estou brincando. De todo jeito, até os anunciantes estão aprendendo que não vale mais a pena fazer campanha com os canhotos. E Chilique Neto não foi o único atropelado. O vídeo em favor da anistia caminha para se tornar mais um fenômeno de engajamento dentro da lista de conteúdos criados pelo deputado mineiro. Se em janeiro a postagem sobre o Pix produziu mais de 100 milhões de visualizações, o vídeo sobre o tema anistia segue para conquistar mais uma grande repercussão. E o mais importante, Nicolas acertou de novo no público-alvo, as mulheres, que em sua maioria são de esquerda. Ou seja, ele não está pregando para os já convertidos, ele furou a bolha de novo. Vamos lá. Conversava eu com o Rogério Morgado, ele estava falando da dificuldade que é para você viralizar um vídeo, né? Sim. Você posta no Instagram, mas não faz sentido, né? Não tem como não negar que o Nicolas Ferreira é um craque em um assunto de viralizar. Ele viralizou mais um vídeo dele, do deputado, né? Que é a história que nós temos aqui, já bateu mais de 3 milhões de views em 1 hora, e ele fala sobre a anistia. Tá lá, ele fala com muita clareza, a gente já conhece o último que foi do Pix, né, o Beta, bateu milhões, né? Sim. Uma coisa bem expressiva. Mano. Assim como na batalha do Britpop entre Blur e Oasis, Nicolas e Chilique Neto lançaram um vídeo no mesmo dia, e um lado acabou humilhado, o da esquerda. O sistema usou Anitta, Daniela Mercury, Ira, Xandão e a Globo inteira para impedir a anistia. Tudo isso virou pó comparado a um vídeo do Nicolas. Protejam esse menino, ele ainda vai derrubar o regime, usando não um batom, mas um celular. Bilionários não deveriam existir, disse a esquerdista Sâmia Bonfim, do PSOL. Atacar os bilionários é fácil, né? Eu quero ver mostrar o histórico do seu iFood. E detalhe, tuitado pelo iPhone, ou seja, ele está utilizando um iPhone, que é uma criação de um atual bilionário, para poder falar mal dos bilionários. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.